Olá, pessoal. A ideia aqui é conversarmos um pouco sobre um tema que está totalmente em evidência agora, que é a inflação, que está batendo a nossa porta, os preços subindo novamente e o tema está vindo ao debate, né? Então, eu só queria, de uma forma bem simples, né, conversar com vocês e desmistificar o conceito, né, traduzir o conceito, né, sair um pouco do economês. Então, existem três tipos de inflação, deixei aqui no quadro, né, três tipos básicos de inflação, né, para cada uma delas tem um remédio, e nem sempre o governo tem acertado no remédio. Nos últimos anos, até que acertou. Temos, então, a inflação de demanda, inflação de custos e inflação inercial. A inflação de demanda, né, o próprio nome está dizendo, né, de demanda, ou seja, quando a chamada demanda agregada é maior que a oferta agregada, ou seja, né, a lei da oferta e procura. É quando existe muita demanda por bens e serviços, né, e essa oferta de bens e serviços não existe na mesma quantidade da procura, dessa demanda. Então, a tendência é, né, que os preços se elevem, os preços subam. É mesmo que aquela experiência da feira, né? Quando tem um produto que está escasso, o preço vai lá em cima. Quando chega ao final da feira e tem muitos produtos, né, para ser vendido, o produtor liquida os preços para poder, então, encerrar a feira sem nenhum produto, né? Então, os preços se elevam porque a demanda, né, é muito grande, né? Isso faz com que o produtor, né, as empresas, de modo geral, elas estão vendo o seguinte: bom, mesmo aumentando o preço, ainda há essa procura, então nós vamos aumentando, né, de forma que a margem de lucro delas se torne um pouco maior. Então, essa é a inflação de demanda. Bom, essa inflação de demanda é relativa. O governo tem uma certa facilidade com alguns instrumentos monetários para controlar, principalmente porque a inflação de demanda ela é um desequilíbrio monetário, né? Então, o governo, uma das soluções, né, mais rápidas e mais práticas que o governo faz são as políticas chamadas políticas contracionistas, ou seja, tirar ou reduzir o volume de dinheiro e de crédito da economia, né? E uma das medidas é o aumento da taxa de juro, a taxa de juro oficial, a chamada Selic. No momento que ele aumenta essa taxa de juros, né, o crédito se torna mais caro para nós consumidores, nós vamos, então, repensar a nossa compra a crédito, nós vamos reduzindo o nosso consumo. Quando reduz esse consumo, então, a tendência é que os preços, né, voltem a se equilibrarem, né, e não subir tanto, né? Então, o aumento oficial da taxa de juros, a taxa Selic, no efeito cascata, vai para todos os agentes financeiros, agentes bancários, e eles vão também repassar esses aumentos para nós consumidores, para o crédito, nos fazendo, então, comprar menos a crédito, né? Isso, num efeito cascata em toda a economia, vai reduzir os preços, né, na inflação de demanda. Agora, existe, então, a inflação de custos. O que é essa inflação de custos, né? Se, por um lado, na de demanda, os preços estão subindo porque há uma pressão, né, de muita demanda, de muita procura pelo bem, né, na inflação de custos, os preços sobem não porque tem demanda, né? E os preços sobem, estão subindo os preços, principalmente porque os custos, né, dos fatores de produção para se produzir esses bens e serviços estão aumentando, né? Então, diz respeito muito à infraestrutura. Quando os preços básicos de infraestrutura começam a subir, né? O que é de infraestrutura? Pode ser
combustível, energia elétrica, telefonia, tudo que uma empresa precisa, né, para produzir seus produtos, né, começam a subir, de forma que ela chega um momento que ela não tem mais como segurar e ela repassa para o preço. Então, os preços sobem porque os custos da produção desses bens estão subindo. Então, hoje, nesse momento no Brasil, né, nós poderíamos diagnosticar que tipo de inflação, deixe os comentários, quem quiser, por favor, que tipo de inflação nós temos, mais inflação de demanda ou inflação de custos, né? Os preços estão subindo porque nós todos estamos indo às compras de uma forma, né, muito intensa ou porque os custos estão subindo. Um dos custos principais, né, que impactam em toda a cadeia, né, é o combustível, né? O combustível vem de uma matriz econômica focada em cima, né, de transporte, em cima de petróleo, e a gente está vendo aí os aumentos consecutivos do petróleo, né? A Petrobras adotou, então, a política de manter os preços internacionais, né? E com isso, como o nosso dólar também está muito elevado, isso é repassado imediatamente, né, para os preços. E, consequentemente, toda a cadeia, desde o transporte, embalagem, tudo está sendo impactado, boa parte pelos aumentos consecutivos do dólar, que aí é um outro capítulo que a gente pode conversar mais adiante, porque o dólar há um desequilíbrio aí, né, e também crises de confiança, enfim, dos investidores, né, que faz com que o dólar esteja nesse patamar tão alto, né, mas podemos explicar isso no outro momento, mas principalmente nós estamos sendo impactados, né, nesse aumento do petróleo pela cotação dólar e aí consequentemente toda a indústria que depende de produtos importados nos seus insumos, né, está pagando um valor elevadíssimo, né, e isso é repassado para os preços. Então, os preços estão aumentando porque os custos de produção desses produtos aumentam, né? E num terceiro modelo inflacionário é chamado inflação inercial, tá? Inflação inercial é quando os agentes econômicos eles começam a perceber efetivamente que vai ter inflação e para protegerem os seus preços também eles já incluem, né, nos seus preços, né, uma expectativa inflacionária. Por exemplo, se o empresário está achando que mês que vem a inflação vai ser 2%, 3%, ele já projeta nos seus preços essa inflação. Consequentemente, se toda a cadeia fizer o mesmo movimento, mais adiante, efetivamente, os preços começam a subir inercialmente, né? Independente de qualquer movimento, né? Eles vão subir porque o empresário coloca essa expectativa dentro do seu preço, tá? Na inflação de custos, né? Na inflação de demanda, o governo utiliza políticas contracionistas, ele tenta tirar, né, o dinheiro do mercado para que a gente consuma menos, né, e com isso, na lei da oferta e demanda, os preços caem. Na inflação de custo é um pouco mais complicado. Na inflação de custo, o que o governo pode fazer? Bom, tem aí várias reformas que têm que ser feitas, que não foram feitas ainda, né, mas diminuir o custo, fazer com que os custos da produção caiam. Né? Se ele não consegue fazer isso, ele vai adotar políticas que já fez no passado. Por exemplo, que é a mais drástica e que a gente espera que isso não aconteça, que é controle de preços. Né? A gente vive numa livre iniciativa, né? Ele não vai conseguir, né? Já vemos na década de 80 aí, vários planos econômicos onde era utilizado por via de lei, por decreto, estabelecimento de preços, né? Preços e salários. Então, chega num ponto que o governo pode decretar, os preços não podem mais subir por decreto, mas isso não se sustenta, né? Porque a economia não pode ser sustentada por decreto, ela tem que ser sustentada pela livre iniciativa, pela própria, né, lei do comércio, aí, né? Do encontro da
da oferta e demanda. Então, realmente, por tabelamento, não se sustenta. Ele tem que fazer com que os preços, os custos dos produtos baixem. Isso aí e aí é a chamada inflação também da oferta, porque é o produtor que está ofertando produtos mais caros, mas ele não tem muita saída. Ele chega a um ponto que ele tem que repassar os preços de energia elétrica, combustível, etc., ele repassa para o preço. Então, a saída para isso é um pouco mais dolorosa e mais demorada. Agora há pouco eu vi a notícia que o governo, em função do aumento da inflação, que está sendo alta, deve aumentar a taxa de juros Selic. Isso já se comprovou no passado que não é a medida mais acertada quando a inflação é de custo. Por quê? Porque a inflação está aumentando, como eu já expliquei, não é porque nós estamos indo às compras. Se ele aumentar a taxa de juros, ele vai restringir mais ainda o crédito, e restringir o consumo. E nesse momento, o que nós precisamos não é restrição de consumo, nós precisamos que a economia rode, que a economia gire e nós precisamos consumir. No momento de pandemia, num momento tão crítico, que pode gerar mais desemprego ainda se houver políticas contracionistas. Então, o meu objetivo era esclarecer, do meu ponto de vista, isso, e espero ter esclarecido esses pontos, e por favor, coloque seus comentários, inscrevam-se no canal, que eu pretendo trazer vários assuntos e aceito sugestões aí de assuntos, tanto na área da educação, da economia, de gestão, e muito obrigado aí pela audiência de todos aí. Saudações e se cuidem, tá? Muito obrigado.